Leitura bíblica do dia 25 de agosto. Jó, capítulos 16, 17, 18 e 19. Salmo 40, versículos 1 a 10. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 16, ao som da música Simplesmente a Quem Quiser. Jesus é o Senhor. Comecemos aqui em Jó, capítulo 16. Bom dia. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo, as suas flechas me atingem de todos os lados, atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra, ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Vamos ao capítulo 17 de Jó. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbios dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho e o puro de mão se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova: você é o meu pai, e aos vermes: vocês são a minha mãe,
e a minha irmã? Onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Prossigamos ao capítulo 18 de Jó. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos, porque somos considerados como animais e passamos por todos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho, terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança da sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de terror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Prossigamos ao capítulo 19 de Jó. Então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam e, quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar minha carne? Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo
para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Jesus é o Senhor, amém. Sujeitá-lo e dominá-lo e expressar. Salmo 40, versículos 1 a 10. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Jesus é o Senhor. Assim você é e será eternamente um vencedor. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, versículo 1. Obrais, o vencedor com ele reinará. O vencedor com ele reinará. O vencedor. 1 Coríntios, capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E, quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer,
enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Porquanto que ninguém o despreze, ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também a Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Essa é a porção desse dia. Concluamos aí com a canção que toca, que é simplesmente a quem quiser. Amém. A seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, dia a dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem aqui salvar a sua vida, na era vindoura perderá. Quem a vida perder por minha causa, na era vindoura salvará.